Numa noite vibrante no bairro Alto, Miguel sentiu o coração disparar ao olhar para Tomás, seu melhor amigo. Entre risos e olhares furtivos, uma faísca inesperada acendeu-se, confundindo-o. Seria amor? O medo de arriscar a amizade crescia, mas a atração era impossível de ignorar. Como confessar algo que poderia mudar tudo? Lisboa pulsava com vida naquela sexta-feira de verão. As ruas estreitas do bairro Alto estavam cheias de vozes, música e o tilintar de copos. Miguel, 25 anos, caminhava ao lado de Tomás, como faziam há anos. Desde a universidade, eram inseparáveis. Confidências partilhadas em noites longas, piadas que só eles entendiam, uma cumplicidade que resistia ao tempo. Mas naquela noite, algo era diferente. Cada sorriso de Tomás, cada gesto casual, fazia o peito de Miguel apertar de um jeito novo, quase assustador. Ele tentou ignorar. É só cansaço, pensou, enquanto passavam por grupos de jovens rindo alto. Mas a verdade insistia em se revelar. Quando Tomás parou para apontar uma placa engraçada numa vitrine, seus olhos encontraram os de Miguel por um instante a mais. Um calor subiu pelo corpo de Miguel, e ele desviou o olhar, fingindo interesse na rua. O que estava acontecendo? Ele conhecia Tomás há anos, sabia cada detalhe de sua risada, cada mania. Então por que agora sentia o coração acelerar, como se estivesse à beira de um precipício? Nos dias seguintes, a inquietação só cresceu. Miguel passava horas revisitando memórias, tentando entender quando tudo mudou. Cada mensagem de Tomás no telemóvel, um simples "Queres sair hoje?", parecia carregar um peso novo. Ele respondia com leveza, mas por dentro lutava contra uma tempestade. E se confessasse? E se perdesse o amigo mais importante da sua vida? A ideia de arriscar a amizade que o sustentava era aterradora, mas calar o que sentia era igualmente insuportável. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo miradouro de São Pedro de Alcântara, com a cidade espalhada como um tapete de luzes aos seus pés, Miguel não aguentou mais. O sol poente tingia o céu de laranja, e o silêncio entre eles era confortável, mas carregado. Ele respirou fundo, sentindo o peso de cada palavra antes mesmo de as pronunciar. "Tomás, preciso te dizer uma coisa", começou, a voz tremendo. Tomás virou-se curioso, sem imaginar o que viria. "Eu acho que estou apaixonado por ti." O ar pareceu parar. Tomás ficou em silêncio, os olhos arregalados, como se tentasse processar o que acabara de ouvir. Miguel sentiu o pânico crescer. Tinha ido longe demais, arruinado tudo. Mas então, para sua surpresa, Tomás sorriu. Um sorriso tímido, quase vulnerável. "Eu também sinto algo por ti, Miguel. Há semanas que não sei como explicar." Ele segurou a mão de Miguel, um gesto simples, mas que fez o mundo girar de outra forma. Naquela noite, tudo mudou. Eles começaram a explorar essa nova conexão, com olhares mais longos, toques hesitantes, como se testassem o terreno de algo frágil e precioso. Riam juntos, mas agora havia uma eletricidade no ar, uma tensão doce que os puxava um para o outro. Miguel sentia-se vivo, como se tivesse descoberto uma parte de si que nunca conhecera. Mas no fundo, uma dúvida persistia. E se fosse bom demais para ser verdade? Dias depois, enquanto partilhavam um café numa esplanada à beira do Tejo, Miguel notou algo estranho. Tomás parecia distraído, respondendo às mensagens no telemóvel com uma pressa incomum. "Tudo bem?" perguntou Miguel, tentando soar casual. Tomás assentiu, mas desviou o olhar. Aquela pequena hesitação plantou uma semente de inquietação. Miguel quis acreditar que era paranoia, mas algo no instinto dizia que havia mais. Quando Tomás deixou o telemóvel na mesa por um instante, Miguel não resistiu. Um vislumbre da tela revelou mensagens de alguém chamado Diogo.
mensagens que sugeriam encontros às escondidas. O chão pareceu desabar. Miguel sentiu o coração apertar, a traição queimando como uma ferida aberta. "Quem é Diogo?" perguntou, a voz cortante. Tomás empalideceu, gaguejando. "Não é o que pensas? Eu só estava confuso." A explicação soava frágil, insuficiente. Miguel levantou-se, incapaz de continuar ali. "Preciso de tempo", disse, antes de sair, deixando Tomás para trás, com o peso da culpa no olhar. Naquela noite, sozinho, Miguel enfrentou um turbilhão de emoções. A dor da traição misturava-se com a raiva e o medo. Como pudera ser tão cego? Tomás, o amigo em quem confiava acima de tudo, escondia algo tão sério. Mas pior ainda, a dúvida maior o atormentava. Valia a pena lutar por um amor que já começava com uma ferida? A cidade lá fora continuava a pulsar, indiferente à tormenta que crescia dentro dele. A traição de Tomás cortou Miguel como uma faca. As mensagens de Diogo no telemóvel do amigo ecoavam na sua mente. Cada palavra, uma prova de que o amor recém-descoberto era uma ilusão. Como podia confiar novamente? Mas o pior ainda estava por vir. O peso do preconceito da família de Tomás e da sociedade ameaçava sufocar o que restava dos seus sentimentos. Os dias após a descoberta foram um vazio doloroso. Miguel evitava Tomás, ignorando mensagens e chamadas. Cada notificação no telemóvel trazia uma pontada de raiva misturada com saudade. Ele passava noites acordado, revisitando cada momento que compartilharam, tentando entender onde errara. A confiança, que sempre fora a base da amizade deles, agora parecia uma memória distante. Ainda assim, uma parte de si queria ouvir Tomás, compreender por que ele escondera algo tão grave. Numa tarde cinzenta, enquanto caminhava pelas margens do Tejo, Miguel recebeu uma mensagem diferente. "Por favor, encontra-me. Preciso explicar." Era Tomás, e a súplica no tom quebrou a resistência de Miguel. Ele concordou, mas com o coração pesado. Encontraram-se numa praça tranquila em Alfama, longe da agitação do bairro alto. Tomás chegou com passos hesitantes, os olhos baixos. "Eu errei, Miguel", começou, a voz embargada. "Diogo, foi um erro. Eu estava com medo, confuso sobre quem sou. Não queria te magoar." As palavras de Tomás eram sinceras, mas não apagavam a dor. "Como posso confiar em ti agora?" perguntou Miguel, contendo as lágrimas. "Tu eras o meu melhor amigo, a pessoa em quem eu acreditava acima de tudo." Tomás tentou se aproximar, mas Miguel recuou. "Eu estava aterrorizado", admitiu Tomás. "Cresci ouvindo que isto não era certo, que eu devia esconder quem sou. Diogo foi uma fuga, não amor. Tu és diferente, Miguel. Tu és quem eu quero." Por um instante, Miguel quis acreditar. A vulnerabilidade de Tomás era real, mas a ferida ainda sangrava. Antes que pudesse responder, uma voz cortou o ar. "Tomás, o que estás a fazer?" Era Ana, a irmã mais velha de Tomás, que se aproximava com uma expressão de desdém. "Isto é o que tu escolhes? Envergonhar a nossa família?" As palavras dela foram como um golpe, não só para Tomás, mas também para Miguel, que sentiu o peso do preconceito como nunca antes. Tomás tentou acalmar a irmã. "Ana, para. Isto é a minha vida." Mas Ana não cedeu. "Pensa no que as pessoas vão dizer, no que o pai vai sentir. Não podes fazer isto." Miguel ficou em silêncio, sentindo-se um intruso, uma ameaça à família de Tomás. Ele queria lutar, mas o olhar de Ana o fez questionar se valia a pena. "Eu não sou uma vergonha", disse por fim, a voz firme apesar da dor. "Se tu não consegues ver isso, Ana, o problema é teu." A discussão terminou com Ana afastando-se, furiosa, e Tomás visivelmente abalado. Ele olhou para Miguel dividido. "Eu não sei se consigo enfrentar isto tudo", confessou.
a minha família, as pessoas. É demais. Essas palavras foram outro golpe. Miguel sentiu o chão tremer sob seus pés. Então decides, Tomás. Eu não vou esperar para sempre. Sem mais palavras, virou-se e deixou Tomás ali, com o peso da sua indecisão. Naquela noite, Miguel enfrentou a solidão mais profunda que já sentira. A traição de Tomás já era difícil, mas o confronto com Ana trouxe uma nova realidade. O amor deles não enfrentava apenas dúvidas pessoais, mas também o julgamento de um mundo que nem sempre aceitava quem eles eram. Ele questionava se tinha força para continuar, mas uma certeza crescia. Não podia desistir de si mesmo. Se Tomás não estivesse disposto a lutar, Miguel o faria, por si e pelo que acreditava. O mundo parecia fechar-se sobre Miguel. A traição de Tomás ainda doía, e o confronto com Ana, a irmã de Tomás, trouxe uma nova ferida: o preconceito cru da sociedade. Cada olhar de desaprovação nas ruas de Lisboa, cada sussurro, parecia amplificar a sua luta. Mas, no fundo, Miguel sabia que desistir seria trair quem ele era. A batalha por amor e aceitação estava apenas começando. Os dias após a discussão em Alfama foram um teste de resistência. Miguel tentava manter a rotina, mas a dor da traição de Tomás e a rejeição de Ana pesavam como uma sombra. Ele evitava os lugares onde costumavam ir juntos, as praças e esplanadas de Lisboa, que outrora eram refúgios de risadas. As mensagens de Tomás continuavam a chegar, mas Miguel não respondia. Não era raiva, era exaustão. Como lutar por alguém que hesitava em escolher o amor acima do medo? Ainda assim, Miguel sentia falta de Tomás. Lembrava-se dos momentos em que riam até perder o fôlego, das conversas que fluíam sem esforço. Esses fragmentos de memória eram uma tortura, mas também um lembrete do que valia a pena salvar. Numa noite, enquanto caminhava pela Baixa, decidiu dar um passo. Enviou uma mensagem curta. Podemos falar? Preciso entender onde estamos. A resposta de Tomás veio rápido. Amanhã no Chiado. Por favor. O encontro. Non system. Chiado foi o local escolhido para o encontro, um ponto movimentado de Lisboa, onde as ruas estreitas fervilhavam de vida. Miguel chegou primeiro, o coração acelerado, dividido entre esperança e receio. Quando Tomás apareceu, seus passos eram hesitantes, como se temesse a reação de Miguel. Sem rodeios, Miguel foi direto. Quero saber se tu estás comigo nisto, Tomás. Não posso lutar sozinho. A voz dele era firme, mas carregada de vulnerabilidade. Tomás sentou-se ao lado, o olhar baixo. Eu sei que te magoei, Miguel. E a Ana, ela só piorou tudo. A minha família sempre me disse que isto. Ele apontou para os dois. Não é aceitável. Cresci com isso na cabeça. E quando o Diogo apareceu, foi uma forma de fugir de mim mesmo. Mas tu és diferente. Tu fazes-me querer ser quem sou, sem medo. As palavras eram sinceras, mas Miguel ainda sentia a ferida da traição. Então por que continuas a hesitar? Perguntou, a voz cortante. Antes que Tomás pudesse responder, o telemóvel dele vibrou. Era uma chamada da mãe, com a voz trêmula. É o teu pai, Tomás. Ele caiu, está no hospital. Precisas de vir agora. O choque interrompeu a conversa, e Tomás levantou-se, pálido. Eu vou contigo, disse Miguel sem hesitar, apesar da tensão entre eles. Era um instinto estar ao lado de Tomás quando ele mais precisava. No hospital, o ambiente era pesado, com o som de monitores e passos apressados. O pai de Tomás sofrera uma queda grave, e os médicos ainda avaliavam o estado dele. Ana estava lá, na sala de espera, e ao ver Miguel, seu olhar endureceu. O que estás aqui a fazer? Disparou, a voz cheia de desprezo. Isto é uma questão de família. Miguel sentiu o impacto das palavras, mas Tomás interveio.
Ele está aqui porque eu quero, Ana. Para com isso. A firmeza na voz de Tomás surpreendeu Miguel. Mas Ana não recuou. Estás a escolher isto em vez da nossa família? Num momento destes? Disse ela, apontando para a porta da unidade de cuidados intensivos. Miguel sentiu-se um intruso, mas ficou, segurando a mão de Tomás em silêncio. Horas depois, o médico trouxe notícias. O pai de Tomás estava estável, mas precisaria de tempo para recuperar. O alívio foi imediato, mas a tensão entre os três permaneceu. Ana afastou-se sem dizer mais nada, deixando um vazio. Naquela noite, enquanto esperavam no hospital, Tomás encostou-se a Miguel, exausto. Obrigado por estares aqui, murmurou. Eu não sei o que faria sem ti. Miguel apertou a mão dele, sentindo um misto de esperança e incerteza. O amor deles enfrentava o mundo, mas seria isso suficiente? A tensão no hospital deixou Miguel e Tomás num limbo emocional. A traição, o confronto com Ana e a incerteza sobre o futuro pesavam como nunca. Mas Miguel decidiu que não podia desistir, nem de Tomás, nem de si mesmo. Era hora de lutar pelo amor deles, mesmo que o mundo parecesse contra. Um evento inesperado forçaria Tomás a tomar uma decisão que mudaria tudo. As horas no hospital arrastavam-se, com o silêncio entre Miguel e Tomás, quebrado apenas pelo som distante dos monitores. O pai de Tomás estava estável, mas a recuperação seria lenta. Ana, após o confronto, mantinha-se distante, lançando olhares frios sempre que Miguel se aproximava. Cada gesto dela reforçava a sensação de Miguel de ser um estranho, alguém que não pertencia àquele momento familiar. Ainda assim, ele ficou, segurando a mão de Tomás, oferecendo apoio silencioso. Na manhã seguinte, enquanto aguardavam mais notícias, Tomás puxou Miguel para um canto. Eu sei que tudo isto é um caos, disse, a voz baixa. Mas quero que saibas que estou a tentar. Não é só a minha família, é tudo. As pessoas na rua, os colegas de trabalho. Às vezes sinto que estou a lutar contra o mundo inteiro. Miguel ouviu, sentindo o peso das palavras. E eu? Sou parte desse mundo contra ti? Perguntou, incapaz de esconder a mágoa. Tomás abanou a cabeça. Não, tu és o motivo pelo qual quero continuar. Mas estou assustado, Miguel. Não sei se sou forte o suficiente. Antes que Miguel pudesse responder, o telemóvel de Tomás vibrou novamente. Era uma mensagem de Diogo, o mesmo que causara a traição. Preciso de te ver, dizia o texto. Miguel, que viu a mensagem por cima do ombro de Tomás, sentiu a raiva voltar. Vais responder? Perguntou, a voz tensa. Tomás hesitou, mas bloqueou o número sem dizer uma palavra. Acabou, Miguel. Foi um erro, e eu não vou repetir. A ação foi pequena, mas significativa. Pela primeira vez, Miguel sentiu que Tomás estava a escolher. Não só ele, mas a verdade sobre si mesmo. Ainda assim, a dúvida permanecia. Seria o suficiente para enfrentar o que viria? Dias depois, o pai de Tomás recebeu alta, mas a tensão familiar não diminuiu. Ana continuava a evitar Miguel, e os pais de Tomás, embora educados, mantinham uma distância fria. Numa tarde, Miguel decidiu agir. Marcou um encontro com Ana num café tranquilo em Belém, sem contar a Tomás. Quero falar contigo, sem discussões, disse ele ao telefone. Ana aceitou, relutante. No café, Miguel foi direto. Eu sei que não confias em mim, Ana, mas amo o teu irmão, e ele precisa de nós, de todos nós. Não quero afastá-lo da família. Ana ouviu em silêncio, o olhar fixo na chávena. É difícil para mim, admitiu por fim. Cresci a ouvir que isto não era certo, mas vejo como o Tomás mudou contigo. Ele está mais leve, mais ele mesmo. Só tenho medo que ele sofra. Miguel assentiu. Eu também, mas não vou deixá-lo sofrer sozinho.
A conversa abriu uma brecha. Ana não se tornou aliada imediata, mas prometeu tentar entender. Era um pequeno passo, mas suficiente para reacender a esperança de Miguel. Ele voltou para casa com uma determinação nova. Não desistiria, mesmo que o caminho fosse longo. Então, veio o momento decisivo. Numa noite, Tomás convidou Miguel para jantar em casa dos pais. Quero que eles te conheçam de verdade, disse. Miguel hesitou, lembrando a hostilidade de Ana e a frieza dos pais. Mas aceitou, sabendo que era um teste para ambos. No jantar, a tensão era palpável. Ana mantinha-se calada e o pai de Tomás falava pouco. Mas a mãe, ainda fragilizada pela recuperação, surpreendeu todos. Miguel, obrigada por estares ao lado do meu filho no hospital, disse com um sorriso tímido. Vejo que ele é feliz contigo. Aquelas palavras quebraram o gelo. Tomás segurou a mão de Miguel por baixo da mesa, um gesto de coragem silenciosa. Ana, vendo a cena, suavizou o olhar. Talvez eu precise de tempo, murmurou ela, mas quero tentar. Pela primeira vez, Miguel sentiu que o amor deles começava a encontrar espaço, mesmo num ambiente tão hostil. A luta ainda não acabara, mas agora tinham aliados inesperados. O jantar com a família de Tomás foi um marco, mas a jornada de Miguel e Tomás estava longe de terminar. A aceitação tímida da mãe de Tomás e a promessa de Ana de tentar entender deram esperança. Mas o caminho para um futuro juntos exigia coragem. Um último obstáculo surgiria, testando a força do amor deles, mas também provando que, juntos, podiam enfrentar qualquer coisa. Após o jantar, Miguel e Tomás sentiram um alívio cauteloso. A mãe de Tomás, ainda em recuperação, tornara-se uma ponte inesperada, enquanto Ana, embora hesitante, começava a ceder. Mas o pai de Tomás permanecia distante, respondendo com monossílabos e evitando o olhar de Miguel. Ele precisa de tempo, disse Tomás, apertando a mão de Miguel enquanto caminhavam pelas ruas de Lisboa, sob a luz suave dos candeeiros. Miguel assentiu, mas a incerteza ainda o corroía. Será que a família de Tomás algum dia os aceitaria completamente? Nos dias seguintes, a relação deles ganhou nova força. Passavam tardes a explorar a cidade, redescobrindo lugares que antes eram apenas cenários da amizade. Cada conversa, cada toque, reforçava a conexão que quase perderam. Mas o passado ainda a assombrava. Miguel não conseguia esquecer a traição de Tomás com Diogo e, embora Tomás tivesse cortado o contato, a confiança precisava ser reconstruída. Quero provar que estou contigo de verdade, disse Tomás numa noite, enquanto caminhavam pelo Parque das Nações. O que preciso fazer? Miguel respirou fundo. Ser honesto, sempre. E lutar por nós, mesmo quando for difícil. O teste veio mais cedo do que esperavam. Uma semana depois, Ana convidou Tomás para uma conversa a sós. Miguel ficou apreensivo, temendo que ela tentasse afastá-lo novamente. Quando Tomás voltou, o seu silêncio era pesado. Ela disse que aceita, mas pediu para eu pensar bem antes de assumir isto publicamente, contou. Disse que a família pode sofrer com os julgamentos. Miguel sentiu um aperto no peito. E tu, o que pensas? Perguntou, temendo a resposta. Tomás olhou-o nos olhos, decidido. Penso que te amo, e não vou esconder isso para agradar ninguém. A determinação na voz dele era nova, uma força que Miguel não vira antes. No dia seguinte, Tomás tomou uma atitude ousada. Publicou uma foto dos dois no Instagram, de mãos dadas, com a legenda: "O amor é a minha verdade." A reação foi mista. Alguns amigos enviaram mensagens de apoio, mas outros, incluindo colegas de trabalho, responderam com silêncio ou comentários mordazes. O pai de Tomás ligou, irritado. "Estás a expor a família.
acusou. Miguel temeu que Tomás recuasse, mas ele manteve-se firme. Pai, esta é a minha vida. Se não aceitas, é a tua escolha. A chamada terminou em tensão, mas Tomás parecia aliviado, como se tivesse finalmente quebrado uma corrente. Naquela noite, ele e Miguel sentaram-se numa esplanada junto ao Tejo, partilhando um silêncio confortável. Obrigado por não desistires de mim, disse Tomás, segurando a mão de Miguel. Nunca, respondeu Miguel, sentindo o peso dos últimos meses dissolver-se. O passo final veio semanas depois, num almoço organizado por ambas as famílias. Miguel chegou nervoso, mas a mãe de Tomás recebeu-o com um abraço caloroso. Fico feliz por te ver aqui, disse ela com um sorriso genuíno. Ana, embora ainda reservada, ofereceu um aceno amigável. Até o pai de Tomás, após um silêncio inicial, disse com esforço: quero que sejam felizes. Foi o suficiente. A mesa encheu-se de conversas, risos e histórias partilhadas, e Miguel sentiu pela primeira vez que fazia parte de algo maior. Naquele dia, enquanto o sol se punha sobre Lisboa, Miguel e Tomás caminharam de mãos dadas, livres. O caminho não fora fácil. Traição, preconceito e medo quase os separaram, mas o amor vencera. Sabiam que desafios poderiam surgir, mas agora enfrentavam-nos juntos, mais fortes do que nunca. Se esta história lhe tocou, inscreva-se no canal e ative o sino. Vem aí mais histórias que vão emocionar, inspirar e desafiar o seu caminho. Cada história conta e aproxima-nos da pessoa que estamos destinados a ser.